Palestra de Joel Goldsmith, Vivendo através de Deus, tape 41 A e B, parte 4, tradução de Rosilda Rocha. Na realidade, tudo o que existe aqui é Deus manifesto como Filho, porque o Pai e o Filho são um. Deus e seu Filho são um. Deus, o invisível, o Filho, a criança, o visível. E assim, uma vez que vê isso, encontra a habilidade de viver como uma testemunha de Deus aparecendo nesse mundo. Uma testemunha de Deus realizando aquilo que me é dado fazer. Testemunhando Deus como a lei divina do ajustamento. E se você trouxer isso para seus relacionamentos familiares, ou na comunidade, ou entre capital e trabalho, ficará surpreso de ver que a lei funciona para ambos. Se você não tomar partido e deixar Deus aparecer no meio de tudo e compreender que a tua graça me basta. Quando olha para um homem para tomar uma decisão, pode ter uma decisão boa ou má, uma decisão correta ou incorreta. Isso não pode acontecer se não estiver olhando para o homem, mas olhando para Deus para encontrar a resposta. E então, novamente, tudo isso é uma revelação de nossa autocompletude em Deus. Nós somos completos, não em virtude de nosso próprio ser, porém em virtude do fato de que Deus é nosso ser. Deus tem a responsabilidade pelo nosso ser. Deus tem a responsabilidade pela nossa imortalidade, pela nossa eternidade. Sabe de uma coisa? Deus tem a responsabilidade de ver que a justiça, o reconhecimento e a recompensa surjam em nossa experiência. Isso não é minha responsabilidade nem sua. Não é minha responsabilidade ser grato a você. Não é sua responsabilidade ser grato a mim. É responsabilidade de Deus ver que sejamos gratos um ao outro, que colaboremos um com o outro. Por quê? Porque todas essas coisas são amor. E o amor é de Deus, não do homem. O homem é apenas o veículo para a sua expressão. O homem é apenas a avenida, o instrumento para que a vida de Deus seja expressa, para que o amor de Deus seja expresso, a sabedoria de Deus seja expressa. Nós podemos sempre ter preocupação por pensar que não temos sabedoria ou experiência suficiente para realizar nosso trabalho. Podemos sempre ter preocupação por pensar que não temos compreensão suficiente para a cura daquele caso. Porém, tudo isso é dissolvido no momento em que sabemos que não é a sua sabedoria ou sua compreensão ou minha, mas de Deus. A sabedoria de Deus, a compreensão de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus que governa a todos nós. E aqui você tem, é tudo uma questão de se está ainda lidando com a palavra eu, meu, minha sabedoria, minha força, minha compreensão, ou sua sabedoria, sua força, sua compreensão, ou sua apreciação, ou sua gratidão, ou se deixou tudo isso e não está preocupado se qualquer pessoa é grata, ou se é amável, ou se é justa. Eu renuncio a tudo isso. Eu busco por amor, justiça, reconhecimento, recompensa, compensação em e de Deus. E no momento em que toma essa atitude, você está livre. Como dizem, você está livre do mundo. Você está livre do mundo. Porém, será escravo do mundo, desde que olhe para ele por aquilo que na realidade
deve vir de Deus para você e somente de Deus. É um erro. Eu não sei como começou, mas estou certo que começou com a palavra eu. Eu. Eu lhe devo isso, você me deve aquilo. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Em lugar de compreender, somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Somente Deus pode realizar. Somente Deus pode amar. Somente Deus pode pensar. Somente Deus pode dar sabedoria. Somente Deus é o agente da cura, do alimento, do suprimento. Somente Deus. Posso fazer todas as coisas através de Deus. Posso fazer todas as coisas através de Deus. Sem Deus, não sou coisa alguma. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Mesmo o nosso grande mestre, Jesus Cristo, disse isso. Então nós, o que podemos dizer? Se nós disséssemos eu, ou se pecássemos por dizer ainda, você me deve isso, você deveria fazer isso, ou você tem que fazer isso, quando todo ensinamento é que somente Deus pode fazer, somente Deus pode expressar amor, somente Deus pode expressar sabedoria, somente Deus pode expressar alegria, e que nós somos apenas um veículo através do qual tudo isso aparece. Está certo? Está claro? Deveria estar. E, eventualmente, precisa estar claro que devemos abandonar nosso sentido pessoal de altruísmo. Precisamos abandonar a responsabilidade pessoal e deixar essa presença assumir o comando. Ela assumirá. Todos que já foram curados tiveram o resultado disso. Porque quem quer que tenha trazido a cura, somente pôde fazer isso na proporção de sua capacidade de receber o impulso de Deus. Isso é tudo. Não em virtude de qualquer sabedoria pessoal, ou espiritualidade pessoal, ou bondade pessoal. Não, mas por ser um veículo, um instrumento através do qual Deus pode funcionar. E assim é em cada fase de nossa vida. Se compreendermos nesse minuto, precisamos começar nesse minuto, porque você não pode começar isso amanhã. Você não pode nem mesmo começar isso quando chegar em casa. Tudo o que acontece tem que acontecer agora e nesse momento. E posso começar agora a compreender que somente Deus funciona através do meu ser. E olho apenas para Deus para funcionar através de qualquer pessoa para mim. Eu liberto a todos em minha experiência e os deixo ir. E olho somente para Deus, por seja lá o que for que até aqui estava esperando do homem. Agora, esse é o segredo. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do primeiro mandamento. Somente Deus é poder. Adore somente a Deus. Não olhe para o homem cuja respiração está no próprio nariz. Isaías nos diz: afastai-vos do homem cuja respiração está no próprio nariz. Por quê? Para que pode ele ser contado? E o salmista nos diz: não coloque sua fé em príncipes. Agora, todas essas coisas deveriam nos ensinar que Deus tem grande prazer em nos dar o reino. Por que então deveríamos buscá-lo no homem? Por que deveríamos olhar para o homem por aquilo que Deus tem grande prazer em nos dar? Por que não ir diretamente, sempre diretamente?
Novamente eu lhes dou isso. Parece ser o tema dessa semana que fica rodando na minha cabeça e fico repetindo. Eu vim para que você seja realizado. Eu vim para que você seja realizado. Agora, por que então você olha para seus pais, seus filhos ou seus vizinhos, se a todo tempo está trazendo dentro de você eu, esse eu no centro de seu ser? Aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Eu, o Pai dentro de você, é sua suficiência. Agora, existem mais desculpas para que permaneçamos olhando para o Washington DC, para uma nova administração, para encontrar nossa segurança, proteção e prosperidade? Existe qualquer utilidade em olhar para as Nações Unidas, ou uma Liga de Nações, ou um grupo de homens em busca do nosso bem, quando a todo tempo minha graça é suficiente para você? Tua graça, a graça de Deus, é suficiente para você. Por que então preciso olhar para o homem ou para as organizações dos homens pela sua graça, sua segurança, sua proteção ou seu alimento? Por que olhar para o mundo lá fora por paz e imaginar quando teremos um mundo de paz? No mundo nunca haverá paz. Sempre haverá uma condição temporária até que o reino de Deus venha à terra. Todavia, o reino de Deus não virá à terra, exceto se vier a você e a mim, ao ser individual. Não vem como uma coisa em branco, porque não pode vir ao mundo em geral. Por que é assim? Porque existe uma lei que diz que realmente colhemos o que semeamos. E desde que existam pessoas lá fora no mundo enganando, mentindo, defraudando, desde que haja nações atacando outras nações, desde que haja pessoas atacando pessoas de outras raças, cores e credos, como poderemos ter paz? Isso seria uma violação de tudo que o Mestre veio nos ensinar. Não pode haver paz para uma nação que está atacando uma outra nação, ou atacando pessoas de uma certa raça ou cor em sua própria nação. Isso não pode ser. Isso seria desafiar todas as leis de Deus de amar o próximo como a si mesmo e orar por seus inimigos. Ou poderíamos, da mesma forma, rasgar os ensinamentos de Jesus se esperássemos paz na terra até que as pessoas na terra estejam vivendo o mandamento de amar o próximo. Agora, felizmente, e lhes digo isso tendo como autoridade o Salmo 93, nossa segurança e proteção, e nossa paz, e nossa saúde e prosperidade não é dependente de que o mundo tenha paz ou prosperidade. 1.000 podem cair à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas não serás atingido. Quem? Você que vive no lugar secreto do Altíssimo. No momento em que vive essa vida do Espírito, que é uma suficiência através do Cristo, uma demonstração através de Deus, no momento em que vive essa vida, nenhuma das coisas que afligem o mundo o afligirão. Pode haver momentos de depressão, mas você passará deles, né? Pode haver uma guerra, mas ela não chegará ao seu lugar de habitação. E assim, não nos é necessário ficar sentados esperando que o resto do mundo tenha paz. Desde que haja homens enganando, traindo,
Desde que haja homens crendo que podem viver à custa de outros, conseguindo coisas do nada, essas pessoas sofrerão as consequências de suas próprias crenças. Aquilo que semear, isso também ceifará. Se viver pela espada, morrerá pela espada. Tente viver fora dos ensinamentos do Mestre e veja quão longe pode ir. E não foi somente Jesus Cristo quem nos deu esses ensinamentos. Eles foram dados antes. Ele nos deu uma verdade que lhe foi revelada. Não vim para destruir as profecias, mas para cumpri-las. Então essas coisas foram ensinadas antes de Jesus Cristo. Porém, ele não veio apenas repeti-las, mas realizá-las e nos mostrar a demonstração das mesmas. Todavia, no exato momento em que vai em oposição a essas profecias, a essa lei, as leis de Deus, no momento em que viola a lei do amor, de amar seu próximo como a si mesmo, orar por seus inimigos, você está se colocando debaixo da condenação resultante do descumprimento da lei espiritual. Porém, colocando a si mesmo em unidade com a lei espiritual, colocando a si mesmo na compreensão de que não espero coisa alguma do homem, mas somente de Deus, eu olho inteiramente, completamente, eternamente para o Pai dentro de mim para encontrar o meu bem. Eu vim, olho para esse eu do meu próprio ser para realizar a minha experiência. Coloco toda a responsabilidade no Cristo de meu ser. À medida em que vive nessa luz e liberta a todos da escravidão ao criticismo, condenação, julgamento, o mundo inteiro pode desabar, mas não onde você está. Não chegará ao seu lugar de habitação. Você está livre do mundo, das coisas do mundo e das pessoas do mundo. No exato momento em que solta o mundo e o deixa ir, solta o homem cuja respiração está no próprio nariz, ele nunca o perturbará novamente. As pessoas se ressentem de nós e lutam contra nós e resistem a nós somente na proporção em que temos alguma ligação com elas. Na proporção em que estamos olhando para elas por alguma coisa, elas querem se libertar dessa obrigação e ter liberdade. Porém, no momento em que lhes damos liberdade e lhes dizemos: vocês não me devem coisa alguma, vocês não me devem coisa alguma, meu bem vem de Deus. Então podemos viver juntos, nos alegrar juntos, partilhar juntos. Mas você não me deve coisa alguma. Meu bem é Deus. Nesse momento, você se libertou de todo o ódio e ciúme do mundo e vive numa união consciente com Deus. Agora, esse é o segredo. É o segredo do viver espiritual. É o segredo da vida mística. Eu e o Pai somos um e tudo que o Pai tem é meu. Isso tem alguma coisa a ver com qualquer outra pessoa no mundo? Ou alguém me deve alguma coisa simplesmente por direito de matrimônio, ou por serem meus pais ou filhos? Não. Definitivamente não. Definitivamente nenhuma dessas coisas me movem, uma vez que minha confiança está em Deus. Por quê? Você sabe que nunca pode ficar desapontado? Você já parou para compreender que Deus nunca falhou com ninguém? Eu nunca vi um justo mendigar o pão.
Muitos dizem, eu vi. Eu conheço pessoas que têm ido à igreja todos os dias de suas vidas e são muito pobres. Porém, ir à igreja não faz delas justas. O homem justo é aquele que está vivendo em obediência à lei espiritual, não aquele que vai à igreja regularmente. Aquele que está vivendo em obediência à lei espiritual de ame seu próximo como a si mesmo. Ore por seus inimigos, perdoe-os 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não mantenha pessoa alguma em escravidão a você e olhe somente para o Cristo pela sua suficiência. E posso lhe assegurar que isso é justiça e a pessoa que está vivendo essa vida nunca irá mendigar o pão. O Pai nunca a abandonará. Elias foi alimentado por corvos que lhe traziam comida. Encontrou bolo assado sobre a rocha. E a viúva pobre pôde partilhar. Moisés viu o maná cair no deserto e a água jorrar da rocha. O mar vermelho se abrir para ele. Havia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E não preciso lhes dizer o que Jesus encontrou. Ouro na boca do peixe, pães e peixes multiplicados. Os justos nunca mendigam o pão. Apenas o que constitui justiça. A união consciente com Deus. A realização de Deus como Pai, o princípio criador. A realização de Deus como suporte e suprimento. A realização de Deus como saúde, a saúde do meu corpo. A realização de que minha suficiência vem de Deus. A realização do fato de que somente Deus pode amar e, portanto, não devo olhar para o homem por amor, mas devo deixar o amor fluir através de mim para o homem. E então, não requerer qualquer louvor ou qualquer recompensa pelo mesmo, porque não fui eu, foi Deus. E eu não ficaria surpreso que seja dessa forma. Bem, agora nós temos um adendo à gravação original. Bom dia, aqui é Joel, em Waikiki. Estive ouvindo essa gravação e tive uma inspiração maravilhosa de uma parte dela. Muito estranhamente, uma pequena parte. Porém, notei que citei que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. E quando ouvi essa citação, o significado interior, o significado mais profundo da mesma, foi registrado em mim. Usar a espada significa usar poder. Normalmente, pensamos sobre isso como significando usar poder temporal, usarmos força física ou mesmo força mental. Esse é o ponto que quero trazer para vocês. Previamente, em nosso trabalho metafísico, pensávamos que era perfeitamente correto usar o poder mental. Nós acreditávamos que não era tão bom usar meios físicos, mas poderes mentais, isso era algo diferente. E durante todo o tempo sabíamos que o reino mental e o reino físico são uma mesma coisa. Simplesmente dois diferentes aspectos da mesma coisa. Através do caminho infinito, fomos elevados à compreensão do Espírito, ao reino espiritual, ao domínio espiritual, no qual não existe força nem poder, simplesmente o meu Espírito. Você vai entender o significado disso se apenas puder compreender que Deus não é um poder. Deus simplesmente é. Deus é o ser. Deus é amor.
Deus é vida. E ao abordar qualquer problema, ao abordar qualquer forma de discórdia, vamos ver o quão perto podemos chegar de resistir à tentação de usar poder. Até mesmo o poder do pensamento, até mesmo o que é chamado o poder da verdade. Em outras palavras, na realização de Deus, na realização da presença ou poder de Deus, existe qualquer outra presença ou poder para ser vencido? Existe outro poder contra o qual o poder de Deus deva ser usado? Isso não é contra a própria natureza do caminho infinito, a revelação de Deus como um. Realmente não é uma coisa simples colocar em palavras a natureza de Deus como amor, a natureza de Deus como ser. Porém, certamente, com sua percepção interior alerta, você está acordado para alguma medida do sentimento de Deus e certamente pode compreender que desde que Deus não é um poder para ser usado, Deus não é um poder para ser exercido e que, em algum ponto, deve vir ao Filho de Deus um período de descanso, um sabá, um abster-se não apenas do uso da espada, mas um abster-se de usar qualquer forma de poder. Nós estamos numa base muito elevada quando reconhecemos Deus como amor. Estamos numa base muito elevada quando reconhecemos Deus como Espírito, como vida. E então, deixamos esse reconhecimento fazer por nós tudo o que precisa ser feito. Simplesmente pensem, vamos deixar o reconhecimento de Deus, vamos deixar a atmosfera de Deus fazer todas as coisas que precisam ser feitas para nós. A esse ponto, existe um completo descanso, uma completa serenidade, um completo silêncio. Brevemente vocês estarão lendo sobre esse profundo manancial de contentamento, esse silêncio profundo no qual relaxamos e através do qual todo o bem aparece para nós. Se eu fui capaz de deixar claro, ainda que numa pequena medida, que devemos buscar a atmosfera da presença de Deus e descansar, que devemos buscar a consciência de sua presença e descansar, que devemos adotar para nós mesmos a grande consciência de que, em quietude e em confiança, encontramos a nossa força. Se fui capaz de deixar claro, ainda que em uma pequena medida, que Ele nos guia pelas águas tranquilas, por pastagens verdejantes, para que possamos descansar da contenda, do esforço, da luta e deixar as maravilhas divinas aparecer para nós. Então estarei muito feliz. E então sentirei que fui capaz de lhes mostrar o significado interior do ensinamento do caminho infinito. Então sentirei que fui capaz de guiá-los ao santuário interior, onde o barulho do mundo nunca chega, onde os problemas do mundo nunca penetram. Mas onde é isso? Nas profundezas de sua própria consciência, nas profundezas de sua própria alma, quando tiver renunciado à contenda, à luta, à preocupação. E assim é. E novamente, Aloha, Joel.